O milionário surpreende-se ao receber sua fortuna de volta por um gesto da mendiga negra. Ricardo sempre acreditou que sua fortuna o tornava superior. Vestindo um terno italiano de grife, seu andar era arrogante, como se o chão se curvasse debaixo de seus pés. Mas, após um escândalo financeiro que expôs suas fraudes, tudo desmoronou. As contas congeladas, os amigos desaparecendo como fumaça, sua vida virou um desastre. Ele agora se via vagando pelas ruas, longe do conforto dos seus luxuosos automóveis. A solidão tinha um gosto amargo e insuportável. Enquanto buscava um canto para se esconder do mundo, seus olhos se detiveram em uma cena insólita. Uma mulher negra, Clara, sentada sobre um velho baú de madeira, com um aspecto que misturava graça e resistência. A luz do sol poente refletia em seu rosto, e algo naquela imagem intrigou Ricardo. Ele se aproximou. — O que você tem aí? Perguntou, tentando disfarçar sua curiosidade. Clara ergueu o olhar, surpreso por sua presença. Ele decidiu puxar conversa, e ali, entre palavras desconexas, Clara mencionou que havia encontrado o baú há meses, na rua, jogado entre os destroços de um prédio antigo. A curiosidade de Ricardo cresceu. O que tem dentro? Ela hesitou, mas finalmente o convidou a abrir. O baú rangeu enquanto se desgrudava, revelando joias, documentos e dinheiro. O coração de Ricardo disparou. Era uma pequena fortuna. Logo percebeu que aquelas riquezas pareciam sobrenaturalmente familiares. Esther, sua avó, havia perdido uma coleção de joias durante a grande crise. A sensação de um laço se formou ali, no ar pesado da tarde. — Você vai ficar com isso? Ele perguntou, uma mistura de esperança e incredulidade na voz. Clara sorriu. — A riqueza não é tudo, moço. Sabe o que adianta ter tudo se não se tem ninguém ao seu lado? As palavras dela ecoaram dentro dele. Para Ricardo, que sempre viu a riqueza como uma cortina que escondia a verdadeira natureza das pessoas, aquilo era particularmente chocante. Conforme conversavam, um novo sentimento começou a brotar em Ricardo. Sua arrogância se dissolvia com cada resposta sábia de Clara. Mas, de repente, um grito cortou o ar. Um homem conhecido de Ricardo, seu ex-sócio desonesto, apareceu com um olhar de vingança ardente. — O que você está fazendo? Ele rosnou, dirigindo-se a Clara. — Esse dinheiro não é seu. Um nó se formou na garganta de Ricardo. A tensão presente era palpável. Ele percebeu que, mesmo na miséria, Clara trazia algo que ele nunca teve: dignidade. Assim, enquanto o passado mais do que nunca ameaçava seu presente, Clara avisou: há algo mais nesse baú, Ricardo. Documentos que podem mudar tudo. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que Clara poderia revelar? Um mistério pairava entre eles, e a sombra do passado prometia complicações. O futuro logo pareceria mais ameaçador do que nunca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo mal teve tempo para processar as palavras de Clara. Documentos que podem mudar tudo? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada como um presságio. O ex-sócio desonesto, Paulo, avançava. Ele era uma
cobra pronta para atacar, os olhos brilhando com malícia. Esse dinheiro não é seu. O coração de Ricardo acelerou. A adrenalina pulsava enquanto ele encarava Paulo, cheio de raiva e medo. Clara, por sua vez, manteve-se tranquila, seus olhos fixos nos de Ricardo. "O que você vai fazer?" ela perguntou, quase sussurrando, como se soubesse a gravidade da situação, exigia cuidado. Eu não sei." Ele balançou a cabeça, a pressão crescendo como um gás prestes a explodir. "O que poderia eu fazer?" Então, com um movimento rápido, Clara disse: "Não temos tempo para isso. Precisamos abrir aqueles documentos agora." A tensão explodiu quando Paulo se aproximou, a raiva emanando dele como um cheiro de enxofre. "Desista, Ricardo! Você já perdeu tudo. Não vale a pena." Ricardo encarou Paulo, compreendendo que essa batalha não seria apenas sobre dinheiro, mas sobre dignidade. Ele pensou nas palavras de Clara. A riqueza não é tudo, e, de repente, sentiu-se diferente. A arrogância que sempre carregou começou a se dissipar, mas o medo ainda apertava seu peito. "O que temos a perder?" ele cuspiu, a bravura surgindo como uma faísca. Paulo riu, som áspero e cortante. "Você realmente acha que pode competir comigo? Você não é nada agora, só um homem quebrado." Clara, ouvindo a conversa, começou a mexer nas coisas do baú, retirando com cuidado papéis amarelados. Ricardo não conseguia ver o que ela pegava, mas sentia que algo enorme estava acontecendo. "Olha, aqui!" Clara segurou um documento com um selo antigo e amarrotado. "Esse é o testamento da sua avó. Ela deixou tudo isso para você." "Testamento?" Ricardo sentiu uma onda de confusão. "Mas minha avó, ela nunca perdeu nada. Esses bens foram ocultados, Ricardo, escondidos por pessoas que queriam se beneficiar de sua queda." A revelação fez o chão sob seus pés parecer instável. Neste momento, Paulo avançou, a ameaça em seu olhar mais intensa. "Isso é besteira. Você sabe que poderá ser processado por isso." "Não há como você recobrar nada." Ricardo respirou fundo. O que Clara dizia parecia absurdo, mas havia verdade em seus olhos. "Nesse caso, vou descobrir a verdade. Por que você sempre esteve tão próximo da minha avó?" A expressão de Paulo mutou. O sorriso se desfez, como uma máscara caindo. "Você não sabe, não é?" Ele parecia satisfeito, como se tivesse um trunfo. "Ela não era apenas uma avó para você. Ela fez parte de um jogo muito maior do que você imagina." Um silêncio pesado caiu sobre o ar, como se tudo tivesse parado. A revelação ressoou em Ricardo como um trovão. "Do que você está falando?" E naquele instante, tudo o que sempre acreditou desmoronou. A imagem de sua avó, a mulher que admirava, estava manchada por um mistério sombrio e profundo. O mundo ao seu redor começou a girar. Como assim? O que Paulo sabia? Enquanto isso, a tensão entre os três se tornava insuportável. Um grito ecoou nas proximidades, quebrando a atmosfera pesada. Uma multidão se aproximava. As vozes se misturaram, rumores e murmúrios vindos de todos os lados. O pânico se instalou e Ricardo percebeu que as consequências daquela conversa mal havia começado. A noite caía e ele sentiu uma estranha mistura de medo e determinação. Clara olhou para ele, uma faísca de esperança ainda em seus olhos. "Precisamos ir. Agora!" Ricardo hesitou, mas a decisão estava tomada. O que viria a seguir era incerto, mas a batalha estava apenas começando. A noite descia pesada sobre a cidade, e Ricardo sentia a pressão no peito crescendo. Clara segurava o documento com firmeza,
Mas a presença ameaçadora de Paulo se aproximava com um sorriso cínico. Ele balançou a cabeça, como quem não acredita no que escuta. Você acha que isso tudo é verdade? Seu passado não é tão simples, Ricardo. Ela não fez isso por você, mas para se proteger. A sua avó tinha interesse em muito mais do que joias. A voz de Paulo era um sussurro cortante, preenchido de um prazer maligno. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? A confusão misturava-se ao medo. O baú tania em seus ouvidos, um eco distante de um segredo que pairava no ar. Clara olhou para ele, a preocupação estampada em seu rosto. Ricardo, precisamos sair agora! Mas ele hesitou. Clara, o que isso significa? Que interesse? O clima mudava e ele percebia que cada palavra de Paulo era como um golpe. Como se o chão sob seus pés tremesse, com os pilares de seu passado ameaçando desmoronar. Paulo deu um passo à frente, seu sorriso se alargando. Oh, você não sabe! Sua avó estava envolvida em um esquema muito mais grotesco. E ela não discutia isso com você por uma razão. Era uma mulher poderosa, mas também cheia de segredos sujos. Você estava na sua lista, sabia? Ele se aproximou e, pela primeira vez, Ricardo viu uma faísca de medo nos olhos de Paulo. Do que você está falando? A voz de Ricardo soava mais alta, quase um grito. Uma parte dele queria acreditar que o ex-sócio estava mentindo, mas a sensação de que havia algo mais, algo sombrio oculto na história de sua família, o abalava. Clara pegou seu braço, tentando puxá-lo para longe, mas ele se manteve firme. Ela não apenas deixou bens, mas um legado inteiro de traições. E você, meu querido, é o próximo na linha. O olhar de Paulo glitterava com uma espécie de certeza. Ricardo respirou fundo, as palavras de Paulo ressoando em sua cabeça. Como você sabe disso? O coração batia forte, ecoando na noite. Um rugido distante interrompeu a tensão e um grupo de pessoas corria em sua direção. O pânico se espalhou. Gritos e luzes começavam a ofuscar o cenário. Clara puxou Ricardo, urgindo-o a se mover. Mas ele estava paralisado. Era como se o mundo girasse e ele não conseguisse sair do lugar. Não podemos ficar aqui. Eles estão vindo, Clara insistia, mas ele não conseguia desviar o olhar de Paulo, que agora fixava um ar mais ameaçador, como um predador à espera do momento certo. De repente, uma das pessoas que corria em sua direção escorregou e uma mochila se abriu, revelando um conteúdo inesperado. Uma pilha de documentos amarelados. Alguns caíram ao chão e Ricardo reconheceu um logotipo familiar no canto. Os papéis estavam manchados com algo escuro. Era sangue! O pânico se transformou em horror ao dar conta de que aquele logotipo pertencia à guardiã do espólio da sua avó. Não! Não, não, não! Clara sussurrou horrorizada quando ela se abaixou para pegar os papéis. Isso não pode estar aqui! Ricardo estava sem palavras, mas a visão dos documentos, misturados ao caos, lançou-o em uma espiral. Clara, com suas mãos tremendo, desenrolou um dos papéis, e os olhos dela se arregalaram em choque. Ricardo, isso não é apenas um espólio. Isso é uma lista de pessoas envolvidas em um assassinato. As palavras ecoaram na cabeça de Ricardo como um trovão. À medida que fragmentos de memórias começaram a flutuar, ele percebeu que sua avó não era apenas uma mulher rica, mas uma figura trágica de um universo sangrento e cheio de traições. E Paulo? Ele tinha seu próprio papel nessa história. Enquanto a multidão se aproximava, Ricardo sentiu que estava diante de um abismo.
Ricardo, temos que ir agora! As palavras de Clara eram desesperadas, uma urgência que não poderia ser ignorada. Mas, enquanto se virava para fugir, uma mão agarrava seu pulso com firmeza. Era Paulo, mas agora seus olhos estavam preenchidos com algo mais do que apenas malícia. Era medo. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Ele alertou, sua voz se elevando em um estado de desespero. Ricardo parou. O que você sabe, Paulo? O dilema estava diante dele. Fugir com Clara ou encarar Paulo e descobrir o que mais estava em jogo. O mundo ao seu redor começava a desmoronar. As respostas que buscava estavam mais próximas do que nunca. Mas e preço, poder? Ricardo estava paralisado, a mão de Paulo apertando seu pulso com desespero. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. As palavras ficaram flutuando entre eles, pesadas como um fardo. Clara puxou Ricardo, gritando, "Vamos sair daqui!" Mas ele estava preso, suas emoções enroladas em um emaranhado de incertezas e revelações. Os gritos da multidão se intensificavam e as luzes se aproximavam, quase como se a cidade estivesse clamando por justiça. O pânico dançava em seus olhos, mas a palavra assassinato ainda ecoava em sua mente. Ele olhou para Paulo, um homem que tinha sido seu ex-sócio, que agora parecia mais um monstro do que um homem. "O que você sabe sobre minha avó?" Ricardo exigiu, a indignação avivando sua voz. Paulo respirou fundo e, com um sorriso torto, respondeu, "Oh, você realmente quer saber? Sua avó não era uma simples mulher rica. Ela fez inimigos e aliados poderosos. E a lista que Clara segurou? Isso pode ser a sua salvação ou sua ruína." Uma mulher avançou, seu rosto pálido e aterrorizado. "Ricardo, cuidado!" Ela se aproximou com passos rápidos, quase tropeçando. Era Ana, uma amiga de infância, que ele não via há anos. O medo em seus olhos refletia algo mais profundo, algo que ele mal podia começar a entender. "Ricardo, você não devia estar aqui!" O aviso em seu tom era claro, e ele percebeu que a realidade estava prestes a desmoronar ainda mais. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma explosão de luz rompeu a escuridão. Uma sirene alta cortou o ar, ofuscando seus sentidos. A polícia! O som da sirene era como um golpe físico. Clara e Ricardo trocaram um olhar apavorado. "Precisamos de um plano", gritou Clara, e o pânico tomou conta deles. Paulo se aproximou, mas não como um predador agora. "Você não entende, Ricardo. Tem mais em jogo do que apenas você. Sua avó, ela se meteu em negócios muito perigosos. E se você não tomar cuidado, poderá ser o próximo a cair." Atordoado, Ricardo balançou a cabeça. "O que você quer dizer com isso? Que a polícia, que a minha vida está em perigo?" Sua voz tremia e ele sentiu uma onda de terror se formar em seu estômago. Ana, mais uma vez, se adiantou. "Você precisa ir embora, agora!" De repente, a multidão se agitou. Histórias de traição e segredos irromperam do caos. "Ali está ele!" gritaram. Olhares apontavam para Ricardo e Clara. O pânico crescia e os rostos na multidão se tornavam cada vez mais raivosos. Um rosto conhecido surgiu entre eles. Era Miguel, o advogado da família. Ele caminhava rapidamente, ofegante. "Ricardo!" ele gritou, e os olhos dele estavam cheios de uma mistura de urgência e temor. "Escute-me, você precisa vir comigo. Sua avó, ela não morreu como você pensava. Ela estava sob proteção, e agora
O que você descobriu está colocando a vida de todos em risco. Mas, como assim? Ricardo mal conseguia falar. Era como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Sua mente girava, cada nova revelação apenas adicionando mais peso ao fardo que já carregava. A multidão pareceu hesitar por um instante e o clima mudou. Paulo olhou para Miguel, surpresa e então raiva. Você não pode estar falando sério. Ricardo está em jogo e você ainda tenta protegê-lo. Miguel, do que você está falando? Ricardo implorou, seu coração batendo rápido como um tambor. Ela nunca esteve morta, Ricardo. E o que quer que você tenha encontrado no baú, isso é só a ponta do iceberg. Há pessoas que não vão parar até que tudo isso esteja enterrado, incluindo você e Clara. O aviso deixou Ricardo paralisado, a verdade começando a se formar em seu entendimento. E justo quando a confusão parecia estar no auge, uma explosão de gritos ressoou e uma figura apareceu no meio da multidão, parando o tempo. Era Esther, sua avó, viva, em carne e osso. O olhar dela era penetrante e o passado que Ricardo pensou ter enterrado agora surgia de forma visceral e poderosa. "Ricardo!" ela gritou, e tudo ao redor silenciou por um momento impressionante. "Você não pode ficar. Eles estão vindo!" Os sentimentos se agitaram como um furacão dentro dele. A desilusão, a dor, a incredulidade, cada instinto de luta ou fuga se materializava. O que era real? O que era verdade? Esther estava viva e tudo o que acreditava até então desmoronava em uma série de segredos. Agora, o que Ricardo faria a seguir? O caos crescendo à sua volta e cada respiração preenchida com ansiedade e tensão. Ele estava prestes a descobrir o quão profundo poderia ser o abismo. E com a verdade finalmente exposta, o futuro estava prestes a ser decidido em um instante. Ricardo estava paralisado, a mão de Paulo apertando o seu pulso com desespero. "Você não faz ideia do que está prestes a descobrir." As palavras ficaram flutuando entre eles, pesadas como um fardo. Clara puxou Ricardo, gritando: "Vamos sair daqui!" Mas ele estava preso, suas emoções enroladas em um emaranhado de incertezas e revelações. Os gritos da multidão se intensificavam e as luzes se aproximavam, quase como se a cidade estivesse clamando por justiça. O pânico dançava em seus olhos, mas a palavra assassinato ainda ecoava em sua mente. Ele olhou para Paulo, um homem que tinha sido seu ex-sócio, que agora parecia mais um monstro do que um homem. "O que você sabe sobre minha avó?" Ricardo exigiu, a indignação avivando sua voz. Paulo respirou fundo e, com um sorriso torto, respondeu: "Oh, você realmente quer saber?" E a lista que Clara segurou. Isso pode ser a sua salvação ou sua ruína. As palavras cortantes de Paulo foram interrompidas por um grito vindo da multidão. Uma mulher avançou, seu rosto pálido e aterrorizado. "Ricardo, cuidado!" Ela se aproximou com passos rápidos, quase tropeçando. Era Ana, uma amiga de infância que ele não via há anos. O medo em seus olhos refletia algo mais profundo, que ele mal podia começar a entender. "Ricardo, você não devia estar aqui." O aviso em seu tom era claro e ele percebeu que a realidade estava prestes a desmoronar ainda mais. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma explosão de luz rompeu a escuridão. Uma sirene alta cortou o ar, ofuscando seus sentidos. A polícia! O som da sirene era como um golpe físico. Clara e Ricardo trocaram um olhar apavorado. "Precisamos de um plano!" gritou Clara e o pânico tomou conta deles. Paulo se aproximou, mas não como um predador agora. "Você não entende, Ricardo.
Tem mais em jogo do que apenas você. Sua avó, ela se meteu em negócios muito perigosos. E se você não tomar cuidado, poderá ser o próximo a cair. Atordoado, Ricardo balançou a cabeça. O que você quer dizer com isso? Que a polícia? Que a minha vida está em perigo? Sua voz tremia, e ele sentiu uma onda de terror se formar em seu estômago. Ana, mais uma vez, se adiantou. Você precisa ir embora, agora! De repente, a multidão se agitou. Histórias de traição e segredos irromperam do caos. Ali está ele! Gritaram. Olhares apontavam para Ricardo e Clara. O pânico crescia, e os rostos na multidão se tornavam cada vez mais raivosos. Um rosto conhecido surgiu entre eles. Era Miguel, o advogado da família. Ele caminhava rapidamente, ofegante. "Ricardo!" ele gritou, e os olhos dele estavam cheios de uma mistura de urgência e temor. "Escute-me. Você precisa vir comigo." Sua avó? Ela não morreu como você pensava. Ela estava sob proteção. E agora, o que você descobriu está colocando a vida de todos em risco. Mas como assim? Ricardo mal conseguia falar. Era como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Sua mente girava, cada nova revelação apenas adicionando mais peso ao fardo que já carregava. A multidão pareceu hesitar por um instante, e o clima mudou. Paulo olhou para Miguel, surpresa e então raiva. "Você não pode estar falando sério. Ricardo está em jogo e você ainda tenta protegê-lo." "Miguel, do que você está falando?" Ricardo implorou, seu coração batendo rápido como um tambor. "Ela nunca esteve morta, Ricardo. E o que quer que você tenha encontrado no baú, isso é só a ponta do iceberg. Há pessoas que não vão parar até que tudo isso esteja enterrado, incluindo você e Clara." O aviso deixou Ricardo paralisado, a verdade começando a se formar em seu entendimento. Mas justo quando as palavras de Miguel começaram a fazer sentido, o céu ao redor deles ficou mais escuro. Um clarão ofuscante iluminou a noite, seguido por uma explosão ensurdecedora. O chão tremeu sob seus pés, e o pânico explodiu. Os gritos eram abafados pelo som aterrador da destruição. Ricardo apagou em um instante o que tinha ouvido de Miguel. Ele e Clara foram lançados para trás pela força da explosão. Quando a poeira assentou, o caos se formava em torno dele. Sem saber o que aconteceu, ele se levantou, sufocado pela fumaça e pela confusão. No meio daquela bagunça, algo se destacou. Uma sombra se aproximava lentamente. Uma figura que ele nunca esperava ver novamente. E quando a poeira finalmente se dispersou, Ricardo ficou paralisado. Aquela figura, iluminada pela luz trêmula do incêndio, era Ricardo. Ela murmurou com lágrimas nos olhos. "Eu nunca quis que você soubesse assim." O chão correu sob seus pés ao perceber que Lia estava envolvida de alguma forma com todos esses segredos. Ele mal conseguia respirar. Os laços familiares que ele achava ter perdido estavam agora se entrelaçando de um jeito que ele não poderia imaginar. O que mais ele não sabia? "Você não me contou nada sobre a sua avó, sobre seus segredos", gritou Ricardo, a dor e a confusão transbordando em sua voz. A multidão parou, todos os olhos fixos na nova realidade diante deles. O que era um simples encontro se transformou em um palco para revelações devastadoras. E enquanto Ricardo encarava a verdade que estava prestes a desmoronar, ele se perguntou: quantas camadas de mistério ainda restavam entre eles? Ricardo estava paralisado, a mão de Paulo apertando seu pulso com desespero. "Você não faz ideia do que está prestes a descobrir." As palavras flutuavam pesadas entre eles. Clara puxou Ricardo, gritando: "Vamos sair daqui!" Mas ele estava preso, suas emoções enroladas em um emaranhado de incertezas e revelações. Os gritos da multidão se intensificavam, e as luzes se aproximavam,
clamando por justiça. O pânico dançava em seus olhos, mas a palavra assassinato ainda ecoava em sua mente. Ele olhou para Paulo, que parecia uma sombra. "O que você sabe sobre minha avó?" Ricardo exigiu, a indignação flamejando em sua voz. Paulo respirou fundo e, com um sorriso torto, respondeu: "Oh, você realmente quer saber? Sua avó não era uma simples mulher rica. Ela fez inimigos e aliados poderosos. E a lista que Clara segurou, isso pode ser a sua salvação ou sua ruína." As palavras cortantes de Paulo foram interrompidas por um grito vindo da multidão. Uma mulher avançou, seu rosto pálido e aterrorizado. "Ricardo, cuidado!" Era Ana, uma amiga de infância que ele não via há anos. O medo em seus olhos refletia algo mais profundo. "Ricardo, você não devia estar aqui." O aviso em seu tom era claro e ele percebeu que a realidade estava prestes a desmoronar. Mas antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma explosão de luz rompeu a escuridão. Uma sirene alta cortou o ar, ofuscando seus sentidos. A polícia! O som da sirene era como um golpe físico. Clara e Ricardo tocaram um olhar apavorado. "Precisamos de um plano!" gritou Clara, e o pânico tomou conta deles. Miguel, o advogado da família, surgiu em meio ao caos. Ele caminhava rapidamente, ofegante. "Ricardo!" ele gritou, e seus olhos estavam cheios de uma mistura de urgência e temor. "Escute-me. Você precisa vir comigo. Sua avó, ela não morreu como você pensava. Ela estava sob proteção. E agora, o que você descobriu está colocando a vida de todos em risco." "Mas como assim?" Ricardo mal conseguia falar. Era como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Então, ao meio do desespero, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou pelo ar. Todos congelaram. Um grito agudo cortou o silêncio e a multidão se espalhou em todas as direções. Ricardo virou-se em direção ao som e seu coração parou por um instante. Clara havia caído no chão, um brilho vermelho no seu peito. O horror tomou conta dele. "Clara!" Ele correu até ela, os pés pesados, cortando a distância entre eles, como se o mundo estivesse em câmera lenta. "Não, não, por favor!" Ricardo gritou, enquanto se agachava ao lado dela. Clara estava pálida e uma expressão de dor se transformava para um medo profundo em seus olhos. Ela tentava falar, mas as palavras não saíam. A multidão se tornava um mar de caos. Miguel estava a poucos passos, olhando para a cena sem saber o que fazer. "Precisamos chamar uma ambulância", gritou, mas a voz dele parecia perdida em meio ao pânico. A luz da sirene refletia nas caras aterrorizadas ao redor, e o chão tremeu sob o peso do que estava acontecendo. Ricardo segurou a mão de Clara, seu coração se despedaçando. "Você vai ficar bem, eu prometo, eu vou te tirar daqui." Mas a verdade estava ali, fria e implacável. Clara estava perdendo a consciência. Ele sentiu um nó na garganta. Por que isso estava acontecendo? Então, algo estalou em sua mente. Clara tinha algo a ver com tudo isso. Ela sempre soube. Como ela poderia ter revelado os segredos que cercavam sua avó? Nos últimos momentos, a expressão de Clara se iluminou. "Ricardo, há algo que você precisa saber." Foram as últimas palavras dela antes que seus olhos se fechassem. "Não, não, não!" Ricardo sentiu a adrenalina subir enquanto um sentimento de desespero assolava seu corpo. O que ela ia dizer? Ele olhou em volta, a multidão ainda em pânico, mas ele não se importava mais. Ele só queria Clara de volta. O clima estava mudando e tudo o que ele sempre soube estava prestes a ser desmantelado. Enquanto isso, Paulo observava de longe, um leve sorriso nos lábios. Ele sabia. E isso era apenas o começo.
O que mais estava escondido sob a superfície? Ricardo se viu em um abismo de segredos, prestes a enfrentar a verdade em sua forma mais brutal. O que aconteceria se ele nunca pudesse descobrir o que Clara queria contar? E mais importante, quem poderia confiar a partir de então? Ricardo estava paralisado, a mão de Paulo apertando seu pulso com desespero. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. As palavras flutuavam pesadas entre eles. Clara puxou Ricardo, gritando: "Vamos sair daqui!" Mas ele estava preso, suas emoções enroladas em um emaranhado de incertezas e revelações. Os gritos da multidão se intensificavam e as luzes se aproximavam, clamando por justiça. O pânico dançava em seus olhos, mas a palavra assassinato ainda ecoava em sua mente. Ele olhou para Paulo, que parecia uma sombra. "O que você sabe sobre minha avó?" Ricardo exigiu, a indignação flamejando em sua voz. Paulo respirou fundo e, com um sorriso torto, respondeu: "Oh, você realmente quer saber? Sua avó não era uma simples mulher rica. Ela fez inimigos e aliados poderosos. E a lista que Clara segurou, isso pode ser a sua salvação ou sua ruína." As palavras cortantes de Paulo foram interrompidas por um grito vindo da multidão. Uma mulher avançou, seu rosto pálido e aterrorizado. "Ricardo, cuidado!" Era Ana, uma amiga de infância que ele não via há anos. O medo em seus olhos refletia algo mais profundo. "Ricardo, você não devia estar aqui." O aviso em seu tom era claro, e ele percebeu que a realidade estava prestes a desmoronar. Mas antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma explosão de luz rompeu a escuridão. Uma sirene alta cortou o ar, ofuscando seus sentidos. A polícia! O som da sirene era como um golpe físico. Clara e Ricardo trocaram um olhar apavorado. "Precisamos de um plano!" gritou Clara. E o pânico tomou conta deles. Miguel, o advogado da família, surgiu em meio ao caos. Ele caminhava rapidamente, ofegante. "Ricardo!" ele gritou. E seus olhos estavam cheios de uma mistura de urgência e temor. "Escute-me! Você precisa vir comigo. Sua avó, ela não morreu como você pensava. Ela estava sob proteção. E agora, o que você descobriu está colocando a vida de todos em risco." "Mas como assim?" Ricardo mal conseguia falar. Era como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Então, ao meio do desespero, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou pelo ar. Todos congelaram. Um grito agudo cortou o silêncio e a multidão se espalhou em todas as direções. Ricardo virou-se em direção ao som e seu coração parou por um instante. Clara havia caído no chão, um brilho vermelho no seu peito. O horror tomou conta dele. "Clara!" Ele correu até ela, os pés pesados, cortando a distância entre eles como se o mundo estivesse em câmera lenta. "Não, não, por favor!" Ricardo gritou enquanto se agachava ao lado dela. Clara estava pálida e uma expressão de dor se transformava para um medo profundo em seus olhos. Ela tentava falar, mas as palavras não saíam. A multidão se tornava um mar de caos. Miguel estava a poucos passos, olhando para a cena, sem saber o que fazer. "Precisamos chamar uma ambulância!" gritou, mas a voz dele parecia perdida em meio ao pânico. A luz da sirene refletia nas caras aterrorizadas ao redor, e o chão tremeu sob o peso do que estava acontecendo. Ricardo segurou a mão de Clara, seu coração se despedaçando. "Você vai ficar bem, eu prometo. Eu vou te tirar daqui." Mas a verdade estava ali, fria e implacável. Clara estava perdendo a consciência. Ele sentiu um nó na garganta. Por que isso estava acontecendo? Então, algo estalou em sua mente. Clara tinha algo a ver com tudo isso.
Ela sempre soube. Como ela poderia ter revelado os segredos que cercavam sua avó? Nos últimos momentos, a expressão de Clara se iluminou. Ricardo, há algo que você precisa saber. Foram as últimas palavras dela antes que seus olhos se fechassem. Não, não, não! Ricardo sentiu a adrenalina subir enquanto um sentimento de desespero assolava seu corpo. O que ela ia dizer? Ele olhou em volta, a multidão ainda em pânico, mas ele não se importava mais. Ele só queria Clara de volta. O clima estava mudando e tudo o que ele sempre soube estava prestes a ser desmantelado. Enquanto isso, Paulo observava de longe, um leve sorriso nos lábios. Ele sabia, e isso era apenas o começo. O que mais estava escondido sob a superfície? Ricardo se viu em um abismo de segredos, prestes a enfrentar a verdade em sua forma mais brutal. O que aconteceria se ele nunca pudesse descobrir o que Clara queria contar? E mais importante, quem poderia confiar a partir de então? Nesse momento, uma nova figura surgiu na cena. Uma mulher alta, de cabelos escuros e olhos frios, avançou entre a multidão. Era Beatriz, irmã de Clara, que todos acreditavam estar desaparecida. A presença dela era como um raio em um céu limpo, iluminando o caos ao seu redor. Apesar da tensão, algo em seu olhar parecia calcular, avaliar. Ricardo, você não entende. Beatriz começou, a voz implacável atravessando o alvoroço. Clara não era quem você pensava. Ela estava envolvida em tudo isso, e a sua avó também. A revelação caiu sobre Ricardo como um peso, distorcendo sua percepção. O quê? Como assim, Beatriz? O mundo ao redor parecia desmoronar ainda mais. Aquela mulher tinha o poder de transformar tudo o que conhecia em poeira. Ela não só sabia do passado da nossa avó, mas também de um plano para eliminar todos que queriam uma parte da herança bela, inclusive você. Os olhos de Beatriz estavam ardendo com uma intensidade que Ricardo nunca tinha visto, e o chão sob seus pés parecia se mover. Ricardo sentiu um frio na espinha. Você está mentindo? Clara nunca faria isso! Mas as palavras soaram vazias. Ele não tinha certeza de mais nada. O que mais ele não sabia sobre Clara, sobre sua própria família? Ricardo, seja esperto. Clara está em perigo, e você também. Eles vieram atrás de vocês. Beatriz continuou, enquanto as sirenes se aproximavam ainda mais. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. O horror cresceu, e todas as conexões que ele pensou serem firmes começaram a se desfazer. O que está acontecendo, Beatriz? O que você sabe? A pressão em seus músculos aumentava. O coração batia com fúria. Mas antes que ela pudesse responder, a multidão ao redor deles começou a se agitar novamente. Vozes se elevando, confusas e frenéticas. Ricardo olhou para trás, e ao voltar a atenção para Beatriz, ela havia desaparecido. E então, tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Ele estava sozinho e sem respostas. O sorriso de Paulo se alargou. Agora você compreende. O jogo está apenas começando. A única coisa que ficou ecoando na mente de Ricardo era uma pergunta: a quem ele realmente poderia confiar? E, acima de tudo, o que mais o passado de sua avó guardava que ele ainda não sabia? Ricardo estava paralisado. O sorriso de Paulo parecia triunfante, mas os pensamentos de Ricardo eram um turbilhão. Ele estava prestes a se perder em uma confusão de mentiras, traições, quando de repente um grito cortou o ar. Corram! Alguém na multidão berrou, desesperado. As pessoas começaram a se mover em pânico.
e Ricardo teve a sensação de que a terra estava se movendo sob seus pés. Ele olhou para Clara, que estava caída no chão, e para Miguel, que tentava entender a situação. Algo dentro dele estremeceu. O que está acontecendo? Hã? Ele exclamou, mirando na direção do grito, o medo se espalhando como um incêndio descontrolado. E então ele viu. Era uma figura encapuzada, movimentando-se como um relâmpago, a arma apontada em direção à multidão. Os olhares se voltaram assustados, gritos engrossaram. Ricardo sentiu o coração disparar. Clara, fique aqui! Ele se virou, mas o que encontrou o congelou. Clara não estava mais se mexendo. Uma onda de solidariedade tomou conta dele. Ele precisava salvá-la. Esticou a mão, mas então outras vozes gritaram, e aquela figura estranha disparou em direção a eles. O tiro ecoou, e todos gritaram em uníssono. Ricardo se agachou, o mundo parecendo girar em lenta decadência. Ao mesmo tempo, Paulo, que assistia à cena, encolheu-se. Se você tiver qualquer esperança de sobreviver a esta noite, você precisa saber a verdade! Ele gritou, mas a raiva e o pânico deixaram Ricardo mais confuso. A figura sombria não era apenas um atirador, mas um agente de alguma força obscura. E enquanto ele lutava contra a confusão, uma ideia inquietante começou a tomar forma. Quem é você? Ricardo gritou, mas seu medo não produziu resposta. A pessoa encapuzada estava decidida, e o golpe de realidade atingiu com força bruta. Ele sabia que sua vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Nesse momento, Clara abriu os olhos, mas não parecia realmente ali. Ricardo! Ela sussurrou, e seu rosto estava pálido. Mas antes que ele pudesse responder, a figura encapuzada virou-se de uma forma frenética e apontou a arma não mais para fora da multidão, mas para Paulo. Você não deveria estar aqui! O resto das palavras se perderam no ar. Um silêncio pesado se inseriu entre eles. Pá! Tudo o que ele pensava que sabia sobre as alianças e traições se desfez. Vocês não podem, não entendem. Paulo gritou, sua voz tremendo. Eu sou a única chance. Você está envolvido em coisas que não pode imaginar. E as palavras dele foram como um ímã, puxando Ricardo para a trama maior. Então aconteceu uma explosão. Um fogo se acendeu atrás da figura encapuzada. As paredes começaram a desmoronar. O medo se transformou em terror. A imagem de Clara se desvanecia na mente de Ricardo. O que há com você, Paulo? Ele gritou, a voz quase sumindo entre os gritos da multidão. Mas algo dentro dele estalou. Ele se lembrou de quem era. Ele não podia deixar essa oportunidade escapar. Tudo girava, medo e raiva, em um frenesi alucinatório. A figura encapuzada hesitou, e Ricardo viu uma chance. Clara, segure-se! Ele gritou, quebrando seu próprio paralisamento. Se lançou em direção a Paulo, sua mente trabalhando a 1000 por hora. Você precisa me dizer a verdade. E foi isso, a verdade. O que quer que Paulo estivesse escondendo seria revelado em instantes. Ele não se importava com as consequências. Ricardo tinha que saber a verdadeira natureza daquilo tudo. Mas antes que pudesse alcançar Paulo, a figura encapuzada disparou novamente. E desta vez, o destino não chamou por eles. A bala atingiu Paulo em cheio. Ele caiu e o mundo ao redor desabou junto com ele.
E naquele instante, quando o corpo de Paulo se estirou no chão e a verdade pairava no ar como um espectro, um frio terrível atingiu Ricardo. Ele não estava apenas perdendo a vida de um amigo. Ele estava perdendo a oportunidade de desvendar segredos que podiam moldar o futuro dele e de Clara. A proteção que ele pensava ter sempre teve falhas. Ricardo olhou para Clara, agonizante de dor. A vida dela também estava em perigo, e agora todos estavam desmoronando em uma teia de segredos e mentiras que ele nunca poderia imaginar. Mas a verdade era mais próxima do que ele pensava. E enquanto sentia a pulsação de um novo conjunto de emoções a guardar, a necessidade de descobrir se sua avó realmente se envolvera em assassinatos ou se a maldição realmente havia sido herdada pairava no ar. E o que ele faria a seguir poderia determinar não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Ele se virou prepa. Ele estava prestes a se perder em uma confusão de mentiras, traições, quando de repente um grito cortou o ar. "Corram!" Alguém na multidão berrou desesperado. As pessoas começaram a se movimentar em pânico, e Ricardo teve a sensação de que a terra estava se movendo sob seus pés. Ele olhou para Clara, que estava caída no chão, e para Miguel, que tentava entender a situação. Algo dentro dele estremeceu. "O que está acontecendo?" ele exclamou, mirando na direção do grito, o medo se espalhando como um incêndio descontrolado. E então ele viu. Era uma figura encapuzada, movimentando-se como um relâmpago, a arma apontada em direção à multidão. Os olhares se voltaram assustados, gritos engrossaram. Ricardo sentiu o coração disparar. "Clara, fique aqui!" Ele se virou, mas o que encontrou o congelou. Clara não estava mais se mexendo. Uma onda de solidariedade tomou conta dele. Ele precisava salvá-la. Esticou a mão, mas então outras vozes gritaram, e aquela figura estranha disparou em direção a eles. O tiro ecoou e todos gritaram em uníssono. Ricardo se agachou, o mundo parecendo girar em lenta decadência. Ao mesmo tempo, Paulo, que assistia à cena, encolheu-se. "Se você tiver qualquer esperança de sobreviver a esta noite, você precisa saber a verdade." Ele gritou, mas a raiva e o pânico deixaram Ricardo mais confuso. A figura sombria não era apenas um atirador, mas um agente de alguma força obscura. E enquanto ele lutava contra a confusão, uma ideia inquietante começou a tomar forma. "Quem é você?" Ricardo gritou, mas seu medo não produziu resposta. A pessoa encapuzada estava decidida, e o golpe de realidade atingiu com força bruta. Ele sabia que sua vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Nesse momento, Clara abriu os olhos, mas não parecia realmente ali. "Ricardo!" Mas antes que ele pudesse responder, a figura encapuzada virou-se de uma forma frenética e apontou a arma não mais para fora da multidão, mas para Paulo. "Você não deveria estar aqui!" O resto das palavras se perdeu no ar. Um silêncio pesado se inseriu entre eles. Paulo estava paralisado e Ricardo, confundido, apenas assistia. Tudo o que ele pensava que sabia sobre as alianças e traições se desfez. "Vocês não podem! Não entendem!" Paulo gritou, sua voz tremendo. "Eu sou a única chance! Você está envolvido em coisas que não pode imaginar." E as palavras dele foram como um ímã, puxando Ricardo para a trama maior. Então aconteceu uma explosão. Um fogo se acendeu atrás da figura encapuzada. As paredes começaram a desmoronar.
O medo se transformou em terror. A imagem de Clara se desvanecia na mente de Ricardo. "O que há com você, Paulo?" ele gritou, a voz quase sumindo entre os gritos da multidão. Mas algo dentro dele estalou. Ele se lembrou de quem era. Ele não podia deixar essa oportunidade escapar. Tudo girava, medo e raiva em um frenesi alucinatório. A figura encapuzada hesitou, e Ricardo viu uma chance. "Clara!" "Segure-se!" ele gritou, quebrando seu próprio paralisamento. Ele se lançou em direção a Paulo, sua mente trabalhando a 1000 por hora. "Você precisa me dizer a verdade." E foi isso, a verdade. O que quer que Paulo estivesse escondendo seria revelado em instantes. Ele não se importava com as consequências. Ricardo tinha que saber a verdadeira natureza daquilo tudo. Mas antes que pudesse alcançar Paulo, a figura encapuzada disparou novamente. E desta vez, o destino não chamou por eles. A bala atingiu Paulo em cheio. Ele caiu e o mundo ao redor desabou junto com ele. E naquele instante, quando o corpo de Paulo se estirou no chão e a verdade pairava no ar como um espectro, um frio terrível atingiu Ricardo. Ele não estava apenas perdendo a vida de um amigo. Ele estava perdendo a oportunidade de desvendar segredos que podiam moldar o futuro dele e de Clara. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. A figura encapuzada se virou e, com um movimento rápido, removeu o capuz. O que ficou revelado fez tudo ao redor de Ricardo desmoronar. Era Lia, sua mãe, o rosto que ele não via há tantos anos, agora ali, em meio a um cenário de tragédia. "Ricardo, eu só queria proteger você!" ela gritou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A confusão tomou conta dele. O que a sua mãe estava fazendo ali? O que ela tinha a ver com tudo isso? O mundo parecia girar, e as únicas certezas que tinha agora eram promessas quebradas. Proteger? Proteger como? "Você estava aqui tudo isso tempo", ele respondeu, a voz embargada. Agora, mais do que nunca, ele sentia o peso das escolhas passadas. O que mais ela estava escondendo? O olhar dela era intenso, cheio de dor e medo. "Você não entende. Todos esses anos eu estive lutando contra uma força maior. A sua avó, ela sabia. E nós temos que sair daqui, agora." Mas Ricardo hesitou, as revelações perdendo a coerência. Ele queria acreditar, mas tudo girava em torno de mentiras e segredos. Enquanto observava a cena se desenrolar, ele percebeu que não apenas a vida de Clara estava em risco, mas também a dele e o legado de sua família. A verdade abruptamente revelada não apenas mudava tudo, mas também aguardava consequências que poderiam ser devastadoras. Então, uma pergunta pairou em sua mente. Qual era a verdadeira história de sua família? E, acima de tudo, quem ele realmente era? Ricardo ficou paralisado. O rosto de sua mãe, Lia, era uma mistura de dor e urgência. "Ricardo, você não pode ficar aqui! Eles estão vindo!" A voz dela tremia, e ele sentiu o coração disparar. A realidade que conhecia desmoronava ao seu redor. "Você estava aqui o tempo todo? Por que não me contou a verdade?" Ele gritava, a frustração transbordando. O corpo de Paulo jazia ao lado deles, uma prova brutal da violência que o cercava. A cena estava caótica, e a angústia envolvia Ricardo como um manto sufocante. "Não é o momento para discutir", Lia insistiu, puxando Ricardo com força. "Precisamos sair agora!" Clara estava caída, pálida, e o olhar dela estava se apagando. "Clara!" O desespero tomou conta, o medo de perder ela e todas as respostas que tinham surgido nessa noite.
Os ecos das sirenes ressoavam mais perto e a multidão se agolpava, como se as paredes daquela realidade estivessem desmoronando. Levem-nos para um lugar seguro! Miguel, ainda presente, gritou para a multidão, tentando reunir forças. Ricardo sentiu uma mistura de esperança e terror. Lia olhou nos olhos do filho, com uma intensidade dolorosa. Antes de tudo, você precisa entender que sua avó fez o que fazia para proteger sua família. Havia inimigos, pessoas que queriam ver vocês mortos, e Daniel sabia disso. As palavras dela bateram forte. Então, Paulo estava certo, tudo isso tem a ver com a herança dela? A confusão macia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Sim, mas não é só isso. Lia hesitou. A tensão no ar quase palpável. A verdade é mais complicada, ligada a uma trama muito mais antiga do que você imagina. Sobre o que você está falando? Ricardo exigiu saber, a necessidade de respostas queimando dentro dele. Os gritos da multidão se intensificaram, como se o mundo estivesse desmoronando. Uma nova sirene cortou o ar. O ambiente estava tomado pelo caos e não havia mais tempo. Clara começou a se mexer, seus olhos se abrindo lentamente. Ricardo, precisamos! Ela murmurou, mas a voz mal saía. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. Eu estou aqui, Clara. Você vai ficar bem, eu prometo. Eu sempre soube do que sua avó escondia. As palavras dela eram um sussurro, mas o peso de cada uma parecia imenso. A dor nos olhos de Clara lembrava a gravidade da situação. Não! Por favor, fique comigo! A urgência se intensificou e o pânico tomou conta do ambiente. A figura encapuzada que havia atirado, agora ofuscada entre as sombras do caos, parecia encontrar apenas uma presa. Ricardo. Você finalmente terá que decidir, Ricardo, o que fará com toda essa verdade. Uma voz ecoou de algum lugar das sombras. Era Beatriz, e a imagem dela surgiu na mente dele como um flash. Uma mulher forte, uma possível chave para muitos mistérios. Mas como ela poderia ajudar agora? Enquanto Lia e Miguel tentavam levar os outros para longe, Ricardo se sentiu dividindo-se entre o que estava se desvelando adiante e a urgência de proteger Clara. Clara, você precisa me contar tudo. O que aconteceu entre sua família e a minha? Ricardo, não há tempo. Costues algo que pode te salvar. O que quer que ela tivesse para dizer ficou preso na espessura do ar. Mas ele sabia que precisava agir. Não apenas pelo que estava à frente, mas pelo que estava em jogo sob os seus pés. Vamos, agora! Miguel gritou, puxando Clara e Ricardo. Mas a figura que atirado não os deixaria tão facilmente. Ricardo sabia que a batalha estava longe de terminar. O legado da sua avó e o segredo de Clara eram como correntes atadas a ele. E tudo o que ele pensava saber estava prestes a mudar. Em um último ato de coragem, Ricardo olhou para a multidão e gritou: "Podemos parar isso juntos! O que vier pode ser enfrentado, mas precisamos saber a verdade." E enquanto as luzes da polícia piscavam, enquanto o caos se intensificava ao redor, ele percebeu que as respostas a seus pesadelos estavam mais perto do que nunca. Mas seriam as respostas o que ele realmente queria? A angústia do desconhecido entrelaçava-se com a coragem de quem ele se tornara. Uma nova história estava prestes a começar. O futuro de Clara, de sua avó e de todos que amava estava nas mãos dele, e a decisão estava à beira de um precipício. Antes que o sol surgisse novamente, a verdade gritava por vinda.
Mas a finalização do que era real ainda estava oculta, envolta em sombras. E você? O que você faria no lugar de Ricardo? Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Juntos criaremos mais histórias que vão prender